Ao pensar em abrir uma empresa e adquirir um CNPJ para que você possa fazer compras em fornecedores ou até mesmo abrir uma conta bancária em algum banco para buscar uma linha de crédito, vem uma enxurrada de opções para você abrir a sua empresa. E neste vídeo eu quero te falar quais são essas opções e te contar um pouquinho de cada uma delas para ajudar você a se decidir melhor na hora de abrir aí a sua empresa e adquirir o seu CNPJ. Então vem comigo neste vídeo aqui. Chefes empreendedores e empreendedoras do Brasil, Everton Maciel aqui mais uma vez trazendo um vídeo para você, dessa vez sobre empreendedorismo. E hoje nós vamos falar sobre os tipos de empresas que você consegue abrir aqui no Brasil. Então, se você gostou do título desse vídeo, já deixa o seu like aí no vídeo para que ele possa chegar a muito mais pessoas. Se inscreva no nosso canal se você não for inscrito e ative o sininho para você ser notificado de todos os novos vídeos que lançamos aqui no canal, todas as segundas, quartas e sextas-feiras. Comenta aí também que eu quero saber se os meus vídeos estão te ajudando. Olha, para obter um CNPJ aqui no Brasil, é preciso ter em mente que você vai compor uma organização, ou seja, uma empresa. Então existem algumas opções de empresas quando se trata de Brasil. E você tem que saber quais são essas opções na hora de decidir qual tipo de empresa você precisa constituir para adquirir o seu CNPJ. E consequentemente poder fazer compras em outros fornecedores, poder emitir notas fiscais para potenciais clientes e principalmente empresas grandes. Então vamos comigo aqui nesse vídeo que eu vou te falar vários tipos de empresa e vários tipos de regime que você pode aderir para começar a trabalhar formalmente e poder adquirir o seu CNPJ e crescer, ter mais visibilidade e ter mais credibilidade diante dos seus clientes. É importante ressaltar primeiro que existem 4 tipos de constituições de empresa ou 4 tipos de organização, que são empresário individual, empresa individual de responsabilidade limitada, sociedade de pessoas ou empresas limitada e sociedade anônima. Lembrando que esses 4 tipos que eu citei são tipos de organização, não ainda são tipos de regime tributário, que eu vou falar do regime tributário um pouco mais à frente. Por enquanto, vamos tratar dos tipos de organização. O primeiro que eu vou falar com vocês é o empresário individual, ou aquela antiga firma individual que todo mundo falava. O que viria a ser, então, o empresário individual? Em primeiro lugar, a empresa individual não pode ser criada para prestar serviço. Então, se você aí presta serviço, a empresa individual já não é para você. Ela é propriedade de uma única pessoa e se confunde muito com a pessoa física, até porque os bens da pessoa física podem ser utilizados para cumprir obrigatoriedades da pessoa jurídica. Por isso que ela é uma empresa individual e acaba um pouco se confundindo com a pessoa física. A segunda é a empresa individual de responsabilidade limitada, são as famosas EIRELs. Ela basicamente é a empresa individual, pois é constituída de um único dono, porém ela tem que ter um capital social não menos do que 100 salários mínimos. E a responsabilidade do empresário é baseada em cima do capital social. O que isso quer dizer? Que você poderá ser responsabilizado por obrigações da empresa até o limite do capital social, tendo que utilizar às vezes os seus bens pessoais para poder cumprir essas obrigações. Já a sociedade de pessoas ou empresas limitadas são empresas constituídas por 2 ou mais pessoas. Elas são regidas por um contrato social, onde cada sócio tem as suas responsabilidades e os seus limites definidos de acordo com o capital social que cada um investe na empresa. O que viria a ser esse capital social? O valor que cada um injetou na empresa para constituir aquela empresa. Essa é uma das formas mais utilizadas aqui no Brasil pela flexibilidade que é um contrato social, porque você pode definir junto com os seus sócios as cláusulas que vão compor aquele contrato, ou poderemos dizer as regras que vão ditar o funcionamento daquela empresa que está sendo aberta. Um motivo dessas empresas serem as mais utilizadas no Brasil é que elas não são obrigadas a ter transparência em seus negócios. O que viria a ser essa transparência? Não é que eles vão ser ilegais ou que eles vão fazer alguma coisa que seja fora da lei,
mas sim que eles não são obrigados a expor seus balanços publicamente para que as pessoas tenham acesso a esses balanços da empresa. Diferentemente da última opção que eu vou citar, que são as sociedades anônimas, que são empresas constituídas basicamente por acionistas, como se fossem empresas da bolsa, onde você adquire uma fração daquela ação e tudo que tem que ser decidido dentro da empresa é feito através de assembleias onde os acionistas podem votar determinado assunto daquela empresa. Essas empresas têm que ter uma transparência muito maior e têm que ter o seu balanço de forma pública para que os acionistas possam acessar essas informações e ver os rumos que a empresa está tomando. Muita gente confunde o tipo de empresa que está sendo aberta com o regime tributário. E é isso que eu quero falar para vocês agora sobre o regime de tributação que tem várias empresas. Existem hoje no Brasil 5 tipos desses regimes tributários, que seriam o MEI, o Simples Nacional, o lucro real, o lucro presumido e o lucro arbitrário. Lembrando que esses últimos são empresas que a gente chama empresas do regime normal. Então, se formos definir em regime, seria o MEI, o Simples Nacional e o regime normal. Eu vou falar de cada um desses tipos de tributação agora, para que você possa decidir qual tipo de empresa você vai abrir, qual regime você pode adotar para poder começar os seus negócios. Bom, então vamos começar falando do MEI. O MEI é um programa do governo onde você consegue sair da informalidade, você consegue obter um CNPJ, só que de uma forma menos burocrática. O MEI ele vem democratizar as empresas para as pessoas que tocam ali as suas empresinhas pequenas, aquele pessoal que trabalha por conta e que quer sair da informalidade, que quer poder emitir uma nota fiscal para o seu cliente, quer emitir uma nota fiscal de serviço, que quer às vezes participar de licitações de grandes empresas e na informalidade ele não consegue. Para que você seja aderente do MEI, primeiro você tem que ter um faturamento anual de no máximo R$81 mil. Lembrando que já está em trâmite aí, se eu não me engano já foi até aprovado um limite maior de R$130 mil, porém ainda não entrou em vigor. Lembrando que isso é anual, então você pode ter esse faturamento anual. Agora, se você fatura mais do que isso, de cara já não dá para você entrar no MEI. Depois eu vou fazer um vídeo posteriormente falando sobre MEI e sobre algumas especificações técnicas do MEI e sobre algumas vantagens que tem do MEI. Então você vai ficando ligado no canal para você entender um pouco mais sobre o MEI, que é o microempreendedor individual. Depois nós temos o Simples Nacional, que seria o segundo nessa escala aí. Então, para empresas que vendem de R$360 mil por ano até 4 milhões e 800. O Simples Nacional é uma forma que o governo achou de simplificar a tributação das empresas, apesar dela não ser tão simples assim, e posteriormente nós vamos falar também sobre o Simples Nacional. O Simples Nacional, ele tem esse nome por todos os impostos ser pago em uma única guia, o DAS, que é o Documento de Arrecadação do Simples. Para você estar no Simples, você tem sim que ter um contador para que faça a sua contabilidade, para que faça a emissão dos seus DAS, diferentemente do microempreendedor, que nem precisa ter um contador para fazer tudo. Lembrando, pessoal, que por ser Simples Nacional e você pagar uma única DAS, não quer dizer que você está pagando só um imposto. São vários impostos embutidos dentro de um. O Simples Nacional tem uma tabela progressiva, ou seja, quanto mais você vai vendendo, mais vai aumentando a alíquota do Simples Nacional. Então você vai ter que ver quanto você fatura e ver se isso ali realmente compensa você estar no Simples. Um pouquinho mais à frente nesse vídeo, eu ainda vou dar umas dicas para vocês, quais são as vantagens do Simples Nacional e por que você pode ficar nele. E depois a gente pode falar qual vai ser o momento de você sair do Simples Nacional também. Nós ainda temos, pessoal, o lucro presumido, que são para empresas que não querem estar no Simples Nacional e que vendem abaixo de 48 milhões anuais. Lembrando que isso é um bocado de dinheiro, né? As empresas que estão no lucro presumido são tributadas pelo faturamento bruto da empresa. Então você vai ser tributado por tudo que a sua empresa faturar e não pelo que ela lucrar. Então você tem que fazer uma base aí para ver se é interessante você ficar no lucro presumido.
Geralmente empresas que não têm muito o seu controle de gasto, que mistura algumas coisas, não é muito interessante ir para a segunda etapa, que seria o lucro real, que eu vou falar daqui a pouco, e que eles possam ficar realmente no lucro presumido. Lembrando que o lucro presumido baseia-se em alíquotas fixas, principalmente do PIS e COFINS, que é de 1,65 para o PIS e 3,60 para o COFINS. Lembrando que quem está no lucro presumido não pode fazer esse aproveitamento de crédito do PIS e do COFINS. Nós ainda temos o lucro real. Como o próprio nome diz, são empresas do regime normal que têm por tributação em cima do seu lucro, ou seja, são empresas muito mais bem controladas que conseguem enxugar ali bastante o seu lucro com as suas despesas e você consegue apurar todos esses impostos baseado no lucro que a empresa teve. Lembrando que empresas que faturam acima de 48 milhões anuais são obrigadas a estar no lucro real. Um ponto positivo do lucro real é que você vai fazer o aproveitamento também dos créditos de PIS e COFINS, podendo baixar um pouquinho aí essa alíquota. E se você for muito controlado, existem empresas que principalmente no início das atividades, onde possui bastante despesas, às vezes conseguem zerar grande quantidade de impostos por conta das suas despesas serem altas e a empresa não gerar lucro. Como eu disse, você vai pagar imposto somente no lucro que você gerou. Você tem que fazer uma análise muito boa, principalmente quem é do Simples Nacional, que é o momento certo de migrar para um lucro real ou um lucro presumido. Lembrando que isso quem vai poder te dizer com toda a franqueza e com mais técnica é o seu contador. Então fique atento com essa questão de regime tributário, porque é muito importante e ele pode pesar aí no seu bolso. Ele pode te dar uma grande economia, como ele pode te dar um grande prejuízo também. Por fim, nós temos o lucro arbitrário. Esse aí é tido apenas por indicação, às vezes do próprio contribuinte e da Receita. Ele é basicamente a mesma tributação do lucro presumido. Porém, o IRPJ e o CSLL, ele tem um acréscimo de 20% a mais. Então, não é muito vantajoso. A grande maioria das empresas no Brasil optam pelo Simples Nacional, por ser uma forma fácil de você ter uma tributação. Como eu disse, você vai pagar apenas um único imposto, que é o DAS, que é o Documento de Arrecadação do Simples, e ali você vai ter tudo embutido. Além disso, pessoal, uma das vantagens de você estar no Simples Nacional, ao meu ponto de vista, primeiro é a desobrigação de apresentar o SPED, que são as escriturações fiscais, tanto o SPED fiscal como o SPED contribuições. Isso já é um grande ganho, principalmente para empresas pequenas, pois para você fazer essa apresentação, você vai ter que ter um software muito bom, um software muito bem customizado, né? Um software de automação comercial que esteja preparado para poder executar essa função. E geralmente esses softwares têm um preço um pouco mais elevado do que um software simplesmente para o Simples Nacional. Na nossa empresa de software, por exemplo, a mesma empresa pode pagar um preço bastante pequeno se ela estiver no Simples Nacional, mas se ela passar para o lucro presumido ou lucro real, esse valor aumenta muito por conta das obrigações que se tem que fazer quando a empresa está no regime normal. Então você tem que ficar muito atento para ver se você também está preparado e se seu software também está preparado para essa mudança. Outra coisa bacana de você estar no Simples Nacional é que você não é obrigado a pagar aqueles valores de contribuição sindical que o pessoal costuma mandar para você todo ano. Então, nesse regime você também não é obrigado a pagar esse tipo de imposto. Agora, pessoal, o Simples Nacional, ele só é vantajoso até certo ponto. Lembrem-se que as tabelas são progressivas, ou seja, quanto menos você vende, menos você paga. Quanto mais você vende, mais você paga. E é em cima do valor bruto das suas vendas. Então, se você vende bastante, você tem um valor muito alto de venda, é bom considerar uma mudança de regime para um lucro presumido ou para um lucro real, que pode ocasionar economias. Eu costumo dizer, se você vende aí mais de 200 mil, 300 mil, 400 mil reais por mês e está no Simples Nacional, é bom você fazer uma avaliação junto com o seu contador, porque pode ser que mudando de regime, você vai sim pagar um pouco a mais por um software bom para fazer esse serviço para você de prestação dos arquivos digitais,
Você vai pagar um pouco mais para o seu contador também, mas você pode ter uma economia aí muito grande nos seus impostos. Então analise isso com carinho, não fique tocando sua empresa a vida todinha no Simples Nacional. Sempre vai dando uma observada enquanto você está faturando e vai fazendo simulações para ver se compense essa mudança de regime. Chefes empreendedores e empreendedoras, eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre as organizações da empresa, sobre os tipos de regime de cada empresa, sobre as pequenas vantagens que um tem sobre o outro. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que a gente vai te ajudar. Se você quiser que a gente faça algum vídeo específico sobre alguma informação, também pode deixar que a gente produza esses vídeos para você. Se você gostou, deixe o seu like aí para fortalecer o nosso vídeo. Se não é inscrito no canal, gente, se inscreva no canal. A sua inscrição no nosso canal ajuda muito a nos fortalecer e a gente continuar fazendo vídeos de qualidade para vocês. Ative o sininho quando você se inscrever no canal para que você seja avisado de todos os vídeos novos que nós lançamos aqui no nosso canal. Nós vamos começar a fazer muitas séries de vídeos sobre empreendedorismo e finanças voltada para o empreendedorismo. Então você só tem a ganhar se inscrevendo aqui no nosso canal. Espero que vocês estejam gostando. Um abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.